Abra, por favor, a Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Abra, por favor, a Bíblia em Atos 16. Atos capítulo 16. Os versículos que nós pensaremos são do versículo 1 até o versículo 10. Atos 16, de 1 a 10. A maneira de expor as Escrituras é a seguinte: leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Está escrito assim, dos versículos 1 a 10. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele, no caso Timóteo, fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Meus irmãos, eu estou dando o tema dessa nossa meditação nesta noite de o crescimento que vem de Deus. As características de um crescimento que é produzido por Deus. As coisas que estão visíveis em um processo de crescimento, quando a origem desse crescimento é o próprio Deus. Por que é que eu dei esse tema na nossa meditação? Porque é necessário um exercício nos dias atuais para compreender o que os movimentos cristãos estão fazendo, praticando. É necessário fazer uma leitura acurada, fazer análises, muitas vezes pegar mais informações. Seguramente, de primeira vista, é quase impossível entender o que cada igreja procura fazer nos dias atuais. A minha ênfase é ajudá-los numa perspectiva de acuidade, de perspectiva, de leitura aprofundada acerca do que é que Deus está fazendo. Se a igreja é a igreja de Deus, e nós sabemos que a igreja é a igreja de Deus, porque Ele deu o seu Filho para morrer por sua igreja, a igreja é chamada de noiva de Cristo, a igreja é chamada de comunhão dos santos, a igreja é chamada de nação santa, de edifício levantado para a glória de Deus, de família. Olha, são várias as formas que as Escrituras nos mostram para entendermos que a igreja é um propósito assim muito de Deus. A igreja foi estabelecida, tanto é que Jesus disse: eu a edifico, a igreja, eu vou cuidar dela. Quando ele está tratando com Pedro e com os apóstolos. Então, se a igreja é um projeto de Deus, se a igreja é um projeto de Deus, é natural que haja conversões, é natural que haja o poder do Espírito de Deus convencendo o homem do seu pecado, trazendo o homem a uma percepção de santidade. Bom,
Se isso é o plano de Deus, se igreja é algo idealizado por Deus, então o que dizer de inúmeras formas que se parecem com igreja, mas que a gente fica com aquela pulga atrás da orelha? Mas isso aqui está estranho, e muitas pessoas migrando de uma igreja para outra, e muitas situações acontecendo, brigas muitas vezes, ataques entre as próprias denominações, processos na justiça e tantas coisas. Então, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? Se a igreja é de Deus, se a igreja tem no seu DNA, naturalmente, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus em todas as gerações, por que nós percebemos tanto desatino? Por que é que boa parte dos cidadãos de um país nem levam muito a sério igreja? Porque igreja parece uma coisa tão supérflua, tão estranha. Muitos dizem: igreja? Por que eu preciso de igreja? É melhor eu viver sem, é melhor eu viver da forma que eu não tenha nem envolvimento com igreja alguma. Então, a minha preocupação é, se a igreja é um movimento de Deus, e se ela tem uma tendência natural ao seu desenvolvimento, ao seu estabelecimento, à sua formação e então à sua missão na terra, uma vez que estamos aqui iniciando o mês das missões, então nós tínhamos que entender como é que Deus dá esse crescimento. Como é que Deus dá o crescimento à igreja dele. E entendendo como é que Deus dá o crescimento da igreja dele, nós também conseguimos entender melhor os movimentos extra-igrejas, para-eclesiásticos que estão ao nosso redor. Naquela mesma linha, para entender o que é o certo, nós temos que aprender o verdadeiro. Aprendendo o que é a verdade, nós conseguimos identificar o que é mentira. Então, nossa linha aqui não é estudar a mentira, é estudar a verdade. E com a verdade, conseguir perceber as coisas que estão ao nosso redor e as inúmeras situações muito estranhas nos dias atuais envolvendo o nome da igreja. Eu estou em uma sequência no livro de Atos, mas hoje é um dia especial para trabalhar um texto como esse, porque hoje é um dia que evidencia, de alguma maneira, o crescimento dessa igreja local. Ao longo desse semestre, nós tivemos a chegada de pouco mais de 40 pessoas. E como esses irmãos chegaram? Por que eles chegaram? Como foi a vida deles e como é a vida deles nesse momento? E como será a sua caminhada aqui nessa nossa igreja local? Faz parte do crescimento de Deus? Você que já é membro da igreja há mais tempo, você faz parte do crescimento de Deus? Foi isso que aconteceu? Deus lhe trouxe para o âmbito da fé para fazer a sua igreja, a igreja dele, crescer? Essa é a perspectiva que eu gostaria de tratar aqui com os irmãos nessa noite. Então, é o crescimento que vem de Deus e que nós estamos incluídos. Este é um crescimento que dependeu da minha voluntariedade, eu me tornei um voluntário, ou este é um crescimento que incluiu um chamado, que a base não é voluntária, mas é de Deus para mim. Essa é a análise que eu quero fazer com os irmãos. Você faz parte de alguma coisa que você quis, ou você faz parte de algo que Deus quer? Pense nisso. E olhe comigo para o texto. Primeiramente, pensemos aqui nos versículos 1 até o versículo 5. Versículos 1 a 5. Bom, começou a segunda viagem missionária de Paulo. Isso está no versículo 15, 36, né? Capítulo 15, versículo 36 para frente. E eles chegam a essas duas cidades, Derbe e Listra. Notem para um detalhe. Havia um discípulo nessa cidade chamado Timóteo. A palavra discípulo é uma palavra muito forte nas Escrituras, porque ela não é uma palavra que identifica um simpatizante só. Ela é uma palavra que significa que um homem teve uma vida mudada. E este homem, Timóteo, parece que teve a sua vida mudada. Em outra passagem,
em uma das cartas que Paulo escreve a Timóteo, está escrito que ele era filho de uma mãe crente, a Eunice, e também a Lóide, que era sua avó. Então, é muito possível que Timóteo havia sido evangelizado por sua mãe e por sua avó. E o texto aqui mesmo diz que ele era filho de uma judia crente, né? Que é a Eunice no caso, mas de pai grego. Dava um bom testemunho dele, os irmãos em Listra e também em Icônio. Só que aconteceu uma coisa estranha e você, quando eu ler, tu vais entender. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Paulo estava fazendo missões naquela região e por isso o circuncidou. E essa é a coisa mais estranha aqui. Circuncisão de Paulo, vindo de Paulo. Por quê? Por que a circuncisão vindo de Paulo? Se Paulo escreve justamente aos Gálatas depois que a circuncisão em nada se aproveita para a salvação. Então isso é um pequeno enigma aqui. Por que é que Paulo, ao tomar Timóteo, ao convidá-lo para fazer missão com ele, o circuncida? Então deixa eu explicar rapidamente. Acontece que a sua mãe, a Eunice, quando ela se casa com o pai grego, o texto diz que ela se casou com o pai grego, isso não era permitido no judaísmo. O casamento misto é considerado um pecado. E é sempre mesmo. E todo casamento misto é muito ruim. De alguém com fé casado com alguém sem fé. Quem vive, nós temos isso pelas dinâmicas da vida, talvez até aqui entre nós. Quem vive isso sabe que é muito ruim. É inadequado, é difícil, é um peso muito grande que o cristão carrega quando ele desenvolve um enlace conjugal com alguém que não acompanha a sua fé. E neste caso aqui, parece-nos que o pai grego não deixou Timóteo ser circuncidado. Porque se a mãe era uma judia, a tendência era que ele fosse circuncidado. Mas esse é um dos problemas que o texto parece mostrar. O pai grego, que obviamente não concordava com o corte do prepúcio, que não concordava com qualquer prática do judaísmo, né? Então este homem chamado Timóteo, apesar de ser muito boa gente, de ter um ótimo testemunho, mas para os judeus ele é considerado alguém fora da aliança de Deus com Moisés. E então é por isso que Paulo o circuncida. Paulo o circuncida não para evidenciar salvação por obras. Paulo o circuncida porque para ele ser um bom cristão, ele não precisa ser um mau judeu. E ele é filho de uma mulher judia. Então Paulo permite a circuncisão, faz a circuncisão inclusive, para que esse homem, ao viver o seu testemunho nas comunidades por onde ele passasse, não sofresse a crítica. Você não é filho da aliança, você não fez a circuncisão, você não honrou a nossa história. E tudo isso originado pelo casamento misto da sua mãe, Eunice. Irmãos, é sério isso. Porque nos dias atuais, talvez muitos não tenham nenhuma ideia sobre a complicação que é essa situação. Então foi isso, e é por isso que Paulo, numa ação de redução de danos, faz a circuncisão a Timóteo. Mas Timóteo não foi circuncidado para ser salvo. Timóteo foi circuncidado para ser mais útil à evangelização. É isso que o texto parece dizer. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ou seja, todos sabiam que ele era de uma origem, de uma forma, de uma construção familiar alheia à aliança. Então Paulo o inclui na aliança para dizer, não, eu fiz a circuncisão nele. Ninguém questione. Ele é filho da aliança. E a fé é dada, obviamente, a pregação, ele já é um discípulo, diz o texto. Então, eu preciso explicar isso, porque
senão fica parecendo que Paulo se contradiz. Justamente o Paulo que diz que não pode ter a circuncisão, nesse momento pratica ele mesmo a circuncisão. Muito bem. Passado esse ato, então, e desembrulhado aí, desenrolado esse nó, os versículos 4 e 5 dizem que eles passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos o quê? As decisões de Atos 15. As decisões, justamente a decisão que os gentios não precisavam ser circuncidados, eles poderiam ser recebidos na igreja sem ser circuncidado. Acontece que Timóteo não é um gentio, é filho de mãe judia. E por conta disso, nós temos uma das ideias mais sérias que eu estou colocando aqui na nossa linha de pensamento. O crescimento que vem de Deus tem uma característica muito forte. Quando o crescimento de Deus está à disposição da igreja, essa evidência aparece. Os discípulos vivem sob o ensino de Deus. Então veja que o texto mostra aqui, no versículo 16:1, Timóteo era um discípulo. Nos versículos 4 e 5, eles entregam as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros de Jerusalém. Essas decisões são as formulações de como é que a igreja deveria ser. Então, o que é que essa igreja tem? O que é que esse movimento tem? Esse movimento tem discípulos sob o ensino. Isso é uma característica importante. Esses discípulos sob a direção do ensino, sob o poder, a força do ensino das Escrituras, diz o versículo 5, as igrejas são fortalecidas na fé e diariamente aumentadas em número. A palavra fortalecidas aqui do versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas, essa palavra fortalecidas é uma palavra militar, com aquela ideia do forte militar. Todo militarismo, nos períodos mais antigos, estabelecia fortes em algumas regiões. E todo forte militar tem duas propostas ou duas funções. Uma delas é a defesa, a outra é o ataque. Então levantavam-se fortes para defesa das pancadas, e também eram locais de artilharia para alcançar os pontos mais distantes, os alvos mais distantes. E essa é a ideia. As igrejas, então, eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, a ideia de crescimento que vem de Deus passa por um conceito, e é isso que eu quero deixar claro aqui para os irmãos. Passa pelo conceito de discípulos que vivem sob o ensino. Discípulos que vivem sob o ensino. Nós vamos voltar a isso na aplicação. Como é que nós podemos aplicar isso aos nossos dias atuais? Mas vamos para a segunda parte. Versículo 6 para frente vai mostrar outra coisa. Quando o crescimento vem de Deus, não são só discípulos que vivem sob o ensino de Deus, mas tem outra característica também. Testemunhas que vivem sob a direção de Deus. Testemunhas que vivem sob a direção e o tempo de Deus. O que é que o texto mostra? O texto nos diz que eles estavam percorrendo uma região, chama-se Frígio-Gálata, e eles foram impedidos de prosseguir. E essa é uma das coisas mais estranhas. Como é que Deus impede os seus apóstolos de prosseguirem? Como é que ele diz não entra na Frígia, não é? Talvez fosse a dúvida de Paulo. Nós queremos anunciar o Evangelho, Deus não quer. É um paradoxo que precisa ser entendido também. Mas o texto diz, está aí no 6, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, ou seja, chegando a esse local que ficava a oeste, como apenas para localização, eles queriam ir para uma cidade chamada Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixa.
Talvez nós olhássemos aqui e disséssemos, não, tem que ter alguma coisa errada aqui. O Espírito de Jesus mandou que se pregasse em todos os lugares, que se avançassem para todos os cantos, que se fizesse discípulos de todas as nações. Por que é que o Espírito impediu Paulo de prosseguir? E então eles desistem de ir. E eles têm que desistir. Eles deixam a perspectiva de ir ao oeste e vão para Troade. Troade é uma cidade de mar, né? E então eles ficam em Troade. E acontece algo para explicar as coisas. É nos dito que à noite sobreveio a Paulo uma visão. Essa palavra visão aqui acontece 2 vezes no texto. Acontece aqui nesse versículo que estamos lendo e logo depois no versículo 10 também, assim que teve a visão. A palavra visão aqui, ela nos leva a um entendimento de ver com a mente. Então aqui tem muitas opiniões, alguns acham que é no meio do sonho, outros acham que ele teve uma visão do varão macedônico que realmente se materializou. No final das contas, exegeticamente, o que pode se extrair desse texto não é a clareza exata de como foi essa visão, mas que essa visão foi a condição que Paulo teve para ver com a mente. Quando ele viu com a sua mente, ele sabia por que é que o Espírito havia impedido de entrar em Bitínia e de ir ao oeste. Porque o Espírito de Deus o mandava para um novo continente. Um novo mundo se abria diante de Paulo. Então aquela primeira parada, o primeiro breque, olha, não entra na Ásia, não era para sempre. Tanto é que depois os textos da palavra de Deus vão nos mostrar que o Evangelho chega a esse local, a Frígia, a Galácia, pelos convertidos de Paulo em Roma, pelos convertidos de Paulo na Europa. Então o Evangelho vai a esse lugar, mas ele vai não da forma que Paulo achou que deveria. Esse é o ponto. Este é o ponto. Testemunhas sob a direção e o tempo de Deus. Isso evidencia um crescimento que vem de Deus. E Paulo está envolvido com isso, então, né? E quando o varão macedônico o chama num pedido de socorro, ajuda-nos. E notem um outro detalhe, versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Concluindo, ele disse, a ideia de acordando entre nós, que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então a primeira parte do texto fala de discípulos que vivem sob um ensino. E a segunda parte do texto fala de testemunhos que andam numa direção de Deus para pregar o Evangelho. Bom, essa é a história de Paulo nessas cidades, Derbe e Listra, e também na cidade de Troade. Vamos buscar uma aplicação às nossas vidas, meus irmãos, às nossas igrejas. Deixa eu falar rapidamente sobre a primeira ideia, discípulos que vivem sob o ensino de Deus. Irmãos, para aplicar aos nossos dias, a igreja que quer viver o crescimento da parte de Deus não pode esquecer que quem ensina como viver é o próprio Deus, através das suas escrituras. Então, uma igreja que quer viver o crescimento de Deus tem que ter a Bíblia no centro. Uma igreja que quer experimentar, do ponto de vista de conhecimento do dia a dia da vida cristã, a vontade de Deus, conhece a vontade de Deus pelas Escrituras. Então esse é um ponto caro para todos nós. Somente a Escritura, sola Escritura, é um dos solas da Reforma Protestante. E nós somos uma igreja protestante. Nós somos uma igreja de fundamento protestante. E essa é a principal ideia aqui. Não tem como uma igreja subsistir se ela não for originariamente dirigida pela Bíblia. É Bíblia, Bíblia, Bíblia e mais Bíblia. Alguns poderiam dizer que nós devemos ser igrejas de orações.
E eu insisto, nós só podemos ser igrejas de oração se antes formos igrejas da Bíblia. Eu desincentivo, eu faço pensar 2 vezes pessoas que acham que podem substituir a leitura da Bíblia pela oração. Não parece ser prudente, não parece ser original do pensamento de Deus. E não acredito que pessoas têm crescimento espiritual só pelo caminho da oração. Acredito que a oração é uma coisa fundamental, importante. Somos defensores da oração. O tempo inteiro estamos dizendo, tenha uma vida de oração. Mas antes de ter a vida de oração, precisa existir uma vida de discípulo que vive sob o ensino do Senhor. A oração não substitui a leitura das Escrituras, meus irmãos. E essa é a minha grande preocupação. Se eu e você, que fazemos parte do crescimento de Deus, fazemos parte de uma igreja que Deus nos colocou nela, se é assim que cremos, se somos reformados ao ponto de compreender isso, nós estamos nesse lugar porque o Senhor nos trouxe para vivermos neste lugar. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que nosso coração tem que ser ensinável. É que as Escrituras precisam, em nós, ter o espaço devido. A Escritura precisa estar na nossa agenda. A leitura das Escrituras precisa estar no nosso dia. O ensino não pode vir de outro lugar que não seja as Escrituras. E quem nos ensina ao ler as Escrituras é o Espírito de Deus. E pessoas que não leem as Escrituras não têm o ensino de Deus. Não têm a iluminação do seu espírito. Então essa é a primeira coisa que eu quero enfatizar, assim, da maneira mais intensa que eu puder. Me dirigindo aos novos que estão chegando hoje. A minha oração e a minha exortação direta a vocês que estão chegando hoje é: sejam homens e mulheres de leitura das Escrituras, eu lhes peço, por favor. Mas eu não deixaria de falar aqueles que já vivem na fé, vivem da fé, já experimentaram a salvação, mas que abandonaram a leitura das Escrituras. Voltem, por favor, imediatamente à leitura das Escrituras. Só isso pode lhes ajudar. Esse é o único socorro que você tem visível aqui, que está além de opiniões, de ideias, de sugestões. A Bíblia não nos dá ideias, não nos sugere coisas. A Bíblia nos prescreve coisas, como um medicamento a um homem doente. A segunda ideia que eu gostaria de aplicar aos irmãos está na relação dos versículos 6 a 10. Como é ser testemunha que vive sob a direção e o tempo de Deus? Paulo era o apóstolo, Paulo queria evangelizar a Bitínia, mas Jesus dizia não. E então eu quero enfatizar uma coisa aqui para todos nós. Esperar pacientemente pode ser o modo mais elevado de se fazer a vontade de Deus. Se Paulo é um truculento, se Paulo é um desembestado, se Paulo é um iracundo, se Paulo é um homem, um mestre de si mesmo, não entenderia isso. Brigaria com Deus, acharia que Deus estaria interferindo na sua missão. Mas não é a atitude de Paulo. A atitude de Paulo é fazer a tentativa de ir, e ao receber o não de Deus, ele vai a Troade. Ele não sabe ainda o que vai acontecer. E é à noite que lhe vem a visão. Venha a Macedônia e nos ajuda. Então essa é uma perspectiva. Esperar pacientemente no Senhor pode ser o modo mais elevado de estar verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. Viu? Eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso é difícil. Mas me permita incentivá-lo a esperar em Deus, nos tempos de Deus, mais do que na nossa perspectiva. É possível que Paulo imaginasse, eu tenho que ir a Bitínia, mas quando ele ouve, vem a Macedônia, a palavra imediatamente é uma palavra muito interessante no texto.
quando ele entendeu para onde ele tinha de ir, então ele se arrumou rapidinho e foi. Meus irmãos, isso é de uma perspectiva muito elevada. E eu quero aplicar isso à nossa vida. Como é fazer a vontade de Deus nos dias atuais como testemunhas que vivem sob a direção de Deus? Primeiro de tudo, entendendo que realmente quem dirige é Deus. Então, quando a gente fala nossa vida, quando a gente fala nossa família, quando a gente fala nosso trabalho, quando a gente fala nossos ideais, quando a gente fala nossos sonhos, tem um filtro aí que precisa ser estabelecido. É nosso se Deus der. É nosso se Deus quiser. É nosso de acordo com o querer dele. É nosso de acordo com a vontade dele. E as testemunhas que vivem sob a direção e o tempo de Deus se alegram até mesmo no não. Que é a perspectiva de Paulo. Eu gostaria que fosse a nossa. Irmãos, por que é que eu estou insistindo nisso? Porque nos dias atuais, boa parte dos movimentos cristãos que a gente vê, as pessoas não estão felizes lá. E elas não estão felizes porque não receberam o que lhes foi prometido ou o que elas queriam. Boa parte das igrejas atuais estão, inclusive, em luta, em pé de guerra, fazendo campanhas e mais campanhas para tentar dobrar Deus. Parece que Deus está retendo as coisas. Pessoas estão usando os púlpitos para dizer, o problema é com você, você não está sendo fiel o suficiente, dê mais, faça mais oferta, faça mais propósito. Isso é uma heresia, é uma loucura, é uma ilusão. Mas enquanto tiver pessoas para acreditar nas loucuras, nas heresias e nas ilusões, os ilusionistas, os mágicos, continuam seus ministérios. Ah, se eu pudesse falar alguma coisa a uma nação como a nossa, eu diria, abandonem esse jeito de pensar acerca de Deus, de como Ele é. Deus jamais será dobrado por mais uma oferta. Deus jamais será convencido por mais um ato de fidelidade, mais um ato profético. Essas são palavras vazias, tolas, que vão sendo colocadas na cabeça das pessoas para, em última análise, saqueá-las. Não é assim. Não é assim que funciona o crescimento que vem de Deus. No texto, o crescimento que vem de Deus está pautado em duas coisas. Em discípulos que vivem sob o ensino do Evangelho, e o ensino do Evangelho é regra para suas vidas. Então, os verdadeiros discípulos têm prazer nas regras de Deus. E a segunda coisa é que quando uma igreja vive a experiência do crescimento de Deus, as pessoas que estão ali são testemunhas de Deus, mas que vivem sob a direção e o tempo dele. Pense nisso. Eu, assim como aplico aos nossos novos irmãos, estendo essa aplicação a todos nós. Se julgamos que estamos em uma igreja de ensino e de pregação do Evangelho, então é importante que nós sejamos tanto discípulos quanto testemunhas. Se cremos verdadeiramente que Deus coordena as nossas vidas, então temos de reconhecer que o ensino das Escrituras é válido, atuante e necessário para nós. E se cremos verdadeiramente que há uma direção de Deus, então não adianta lutar contra Deus, não adianta lutar contra o tempo e não adianta lutar contra o seu poder. É melhor esperar com paciência, porque essa pode ser uma maneira elevadíssima de fazer a sua vontade. Que Deus aplique às nossas vidas e às situações de cada um de nós o seu poder e o que Ele requer de cada um de nós.